Os bin links do Ideia Estática com softwares de cálculo e detalhamento é algo que facilita muito o seu trabalho. Você já imaginou obter todos os esforços internos do seu software de cálculo estrutural automaticamente? É isso que a gente vai ver nessa aula. Mas você quer ver o processo completo, passo a passo, então não perca nosso treinamento de interoperabilidade entre CIA, Ideia e Tecla, disponível aqui no nosso canal do YouTube. Você verá como seu cálculo de ligações pode ser muito mais fácil e esse processo pode ser aplicado em qualquer outro software de cálculo ou detalhamento que tenha bin link com Ideia Estática. Vamos para a aula. Eu vou tirar aqui esse resultado e vamos ficar aqui meio que de lado. Então, o Ideia Estática tem o que é chamado de bin links com diversos softwares de análise. Então, com esse bin links, você pode ter os esforços e as geometrias dos elementos automaticamente dentro do Ideia Estática. Então, aqui no SimGenie eu vou chamar a função, que se chama, só chamar aqui Ideia Estática. Então, aqui dentro dessa interface, você pode ir lá no seu software de cálculo, marcar o que você quer importar, volta lá naquela interface e clica aqui em Connection, ele vai trazer a informação do Connection. Aqui eu já importei a informação, mas aí na descrição do vídeo tem uma playlist com todo o processo de comunicação entre o Ideia, o CIA e incluindo também o software de detalhamento Tecla. Então você tem como trabalhar de forma integrada com os três softwares ao mesmo tempo. Mas voltando para o nosso exercício, como eu já tenho essa ligação definida, eu vou clicar aqui, vou clicar em Open. Vejam que pelo bin link eu já tenho todas as informações geométricas, né? Todo mundo posicionado geometricamente no espaço, também as informações das seções transversais e todos os carregamentos que estão ocorrendo naquele modelo de análise. Eu posso ter diversas combinações aqui, eu só tenho duas, mas você pode ter quantas combinações você quiser no modelo de análise, você vai trazer essas informações por Ideia Estática. Então, nesse momento, eu poderia diretamente nessa interface aqui, que é a interface padrão do Ideia Estática, já gerar a minha conexão, quer dizer, lançar todas as componentes da nossa ligação e deixar essa ligação integrada ou com um link com o software de análise. Então, qualquer alteração no software de análise, que seja carregamentos novos ou alterações geométricas que podem mudar os esforços dessa ligação, eu posso simplesmente atualizar as informações aqui e verificar novamente essa ligação e fazer um novo dimensionamento ou fazer alguma atualização, algum melhoramento dessa ligação. Então veja como é bem interessante você ter o bin link entre o Ideia Estática e o seu software de análise. Bom, aqui no nosso exercício o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essas informações para jogar lá para o nosso modelo que já está com todas as componentes definidas. Então vou fechar essa tela, vou vir aqui Export to Single Project. E aqui eu vou dizer CIA e salvar. E agora eu posso voltar lá para o nosso modelo do Ideia Estática. Então aqui no nosso modelo o que eu vou fazer, eu vou apagar esse carregamento e agora eu vou vir em Connection Import. O que eu vou fazer, eu vou importar aquela ligação que eu salvei do SimGenie. Então, abrir. Veja que automaticamente ele trouxe todas as informações de carregamentos, né? Esse aqui é o nosso carregamento vazio, então eu vou deletar. Então aqui eu tenho, para as duas combinações, eu vou ter todos os nossos esforços internos. Bom, o que está faltando aqui na nossa estrutura? Verificar aquela questão dos pontos de carga, que eu ainda não expliquei para vocês. Então vou lá na última conexão que a gente trouxe. Então aqui é uma fin plate, né? E se a gente olhar aqui, esse elemento, ele está com o ponto de momento configurado como forces in bolts. Então tá bem aqui nos parafusos. Eu vou dizer que o ponto do momento é no nó, quer dizer, bem aqui atrás, né? Se a gente botar aqui o wireframe, esse aqui é o nosso nó. Então, se a gente fizer o cálculo agora, e aqui nesse carregamento, o que a gente tem? Só tem um carregamento aqui de cisalhamento nessa barra. Então, se a gente mandar calcular agora, você vai ver a estrutura não passa, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é para a deformada.
Então, vindo aqui na parte de resultados, a tensão equivalente ou deformada, vocês vvão ver, deixa eu diminuir bem aqui a escala da deformada, você vai ver que fica meio esquisito, o elemento meio que está subindo e está desproporcional. O que está ocorrendo exatamente aqui? Nesse caso aqui, a gente tem quase uma singularidade da estrutura. Por quê? Você tem, no caso, o momento atuando, ou o momento... deixa eu tirar aqui a deformada para ficar mais claro para vocês. Basicamente, o que está ocorrendo é que existe momento nessa posição aqui dos parafusos. Eu vou mostrar isso lá no PowerPoint para ficar mais claro. Então, a gente está falando sobre os pontos, né? É isso aqui que está ocorrendo. Então, se a gente olhar, quando a gente diz que nessa ligação articulada, né? A gente está dizendo que o momento é nulo lá no nó. Então, deixa eu pegar aqui a parte de desenho. Então, o momento é nulo aqui no nó. Quer dizer que nessa posição onde estão os parafusos aqui, a gente tem um valor de momento maior do que zero. E como eu tenho momento nessa posição, qual é a tendência da nossa estrutura? Girar. Como essa ligação não é resistente ao giro, né? É uma ligação flexível, então a tendência é do nosso elemento girar, e por isso que dá aquela informação de uma deformada grande e meio esquisita. E aí, se você diz que o ponto de momento nulo é exatamente nos parafusos, né? Ou então nessa região aqui, exatamente, que eu estou marcando, né? Então, nesse caso aqui, o momento é nulo nessa posição e você não tem aquele giro esquisito. Então, se a gente voltar lá para o ideia estática, vir nesse mesmo modelo e agora vir nesse elemento e dizer que... Deixa eu vir aqui na parte de design. Então, vir nesse elemento e dizer que a aplicação do momento nulo é nos parafusos, nesse alinhamento dos parafusos, e mandar calcular novamente. Vamos aqui na parte de verificação. Aqui e deformada. Veja que agora a deformada ficou comportada, né? Ela está bem coerente com o que a gente esperava, porque justamente agora o nosso momento está sendo nulo bem na posição aqui dos parafusos. Então é isso que a gente tem que fazer lá na nossa modelagem também. Então vou vir aqui. Então vamos corrigir aqui a posição das forças. Vou clicar aqui. Então está em nó, né, no M2. Eu vou colocar aqui em parafusos ou bolts. Você também tem o position, onde você pode botar em qualquer posição que você quiser. Vou deixar aqui em bolts. E aí a gente tem que corrigir também o nosso elemento M3. Também vou deixar como bolts. Então, feita aqui a correção da posição das forças, eu vou mandar calcular o nosso modelo para a gente ver como que ele ficou. Então, calcular. Feitos os cálculos, a gente vê que o nosso modelo está sobrando aí bastante com os esforços que estão ocorrendo. Além disso, gostaria de mostrar algo bem interessante para vocês, então vamos lá para o PowerPoint. Então, por enquanto, a gente está fazendo análise só de tensão, deformação, cálculos pela norma e tudo mais, mas o Ideia Estática também tem outras análises, como, por exemplo, a análise de rigidez, onde você consegue classificar a sua ligação como flexível, semi-rígida ou então uma ligação engastada, uma ligação rígida. Eu vou fazer essa porque é bem rapidinho e os outros cálculos eu vou apenas citá-los. Então vamos lá para o nosso modelo. Isso veremos na nossa próxima e última aula dos primeiros passos, então não perca, te vejo lá.